Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Globo Ruralcast, nessa série especial Conversa com o Futuro. E o assunto desse episódio é a logística. Como movimentar de forma eficiente a safra brasileira. Os investimentos em logística, a infraestrutura brasileira até avança, mas ainda num ritmo aquém daquele do crescimento da produtividade do Brasil. As safras avançam e a discussão sobre a infraestrutura necessária, a capacidade de armazenagem necessária a cada safra permanece. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui com o Tiago Pera, que é coordenador do grupo Exalc-Log da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ligado à Universidade de São Paulo. Tiago, bem-vindo ao Globo Ruralcast. Olá, Rafael, olá a todos, bom, a todas. Muito prazer estar aqui hoje para falar de um desafio tão importante aí para o agronegócio, né, que é a logística, né? Então, conforme muito bem colocado aí, a logística que ela é tida aí como uma das grandes vilãs aí do setor do agronegócio, talvez uma das maiores, né? Tem muita oportunidade aí na mesa para a gente discutir, aproveitar e destravar cada vez mais a competitividade aí do agronegócio brasileiro. E a gente recebe aqui também o Federico Vega, que é CEO da Frete.com. Federico, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo convite. É isso aí, esperamos aí que você, produtor rural, e você, representante aí de todos os mais diversos elos da cadeia produtiva do agronegócio, possa aproveitar também essa conversa e as informações que os nossos convidados têm a trazer aqui para vocês. E antes de começar efetivamente essa conversa, quero lembrar que esse e todos os outros episódios do Globo Ruralcast estão no site da Globo Rural, estão também no nosso perfil no Spotify e no nosso canal do YouTube. Convido a você para se inscrever, para curtir, para compartilhar, para deixar lá também a sua mensagem, que assunto você gostaria de ver tratado aqui em um dos episódios do Globo Ruralcast. Tá legal? Dito isso, vamos começar então com o Tiago. Tiago, quero começar te perguntando o seguinte: você mencionou aí que a logística tem sido uma das grandes vilãs, se não a grande vilã, da competitividade do agronegócio. O que causa esse descasamento, Tiago, entre o avanço da safra, os sucessivos recordes de safra que o Brasil tem, e o avanço da infraestrutura, né? Apesar de todos os anos, todas as safras, o assunto, né, a questão da necessidade de investimentos em infraestrutura ser pontuado por especialistas como você, por produtores e por representantes de toda a cadeia produtiva. Bom, vamos lá, excelente ponto, né? Basicamente, hoje que a gente observa aí, a dúvida, todo início do ano é a seguinte, né? O Brasil vai dar conta, a logística vai dar conta da produção, do escoamento, né? E isso está muito associado à disponibilidade que nós temos de infraestrutura logística. Quando a gente fala em infraestrutura logística, né, nós estamos falando tanto de transporte, né, ferrovia, hidrovia, rodovia, portos, quanto também de armazenagem. E existe uma relação muito importante entre eles. Então, o que a gente tem observado ao longo do tempo, né? Qual que é o grande desafio? O Brasil, ano a ano, tem aumentado consideravelmente o seu volume de produção, principalmente, né, também o seu volume de exportação, né? Boa parte daquilo que a gente tem produzido, principalmente aí no caso de granéis sólidos agrícolas, grãos, tem sido cada vez mais direcionado para o exterior, né? E nessa linha, a infraestrutura de transporte nossa e de armazenagem não tem conseguido acompanhar, né, esse crescimento da produção, esse crescimento das exportações, né? Então, por exemplo, a gente fez um estudo recente aí no Exalc-Log, né, mostrando que de 2010 para agora, a participação do transporte rodoviário para fazer essas movimentações de grãos no Brasil aumentou, né? E a participação da ferrovia caiu. Então isso chama bastante atenção de que alguma hora isso vai ter problema aí na questão do nosso escoamento. A gente fica cada vez mais dependente do caminhão para as longas distâncias, lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, né, que tem uma heterogeneidade gigantesca de infraestrutura. A distância média de transporte hoje no Brasil gira em torno de 1.200 quilômetros, né, para movimentação de cargas agrícolas, é uma distância bastante elevada, né? O caminhão, ele é um ativo aí,
né, um meio de transporte de baixa eficiência energética, né? Então, um veículo típico para transporte de grãos tem um rendimento de consumo de combustível de mais ou menos 2 km por litro, né? O nosso carro aí faz 15 km por litro, né? O caminhão faz 2 km por litro com óleo diesel, né? Então, se a gente pega uma rota aí Sorriso Santos de 2.000 km, ela demanda ali por volta de 1.000 litros de óleo diesel para movimentar por volta de 40 toneladas. Então, é um transporte de baixíssima eficiência energética. A gente precisa sair desse modelo, né, urgentemente, focado no rodoviário e diversificar cada vez mais para outros modos de transporte, Não, e né? mesmo no rodoviário, né, a gente vê também a própria indústria automobilística procurando alternativas. Hoje a gente vê também caminhões, né, que podem ser movidos a gás natural ou caminhões que podem ser movidos a biometano, mas também são alternativas que enfrentam em si os seus próprios problemas ou as suas próprias dificuldades de infraestrutura, como a questão do abastecimento ou a distribuição desses combustíveis alternativos, não? Exatamente. Quando a gente fala aí na questão de combustíveis alternativos, né, o grande desafio que se tem para o setor, que movimenta com grandes volumes, é equacionar aí a questão da autonomia do equipamento, né? Então, o diesel ele tem um poder calorífico alto que garante ele uma autonomia interessante de movimentação. Quando a gente substitui para outros fontes de energia, essa autonomia do veículo ela cai, o que demanda mais parada do caminhão ao longo das viagens, né? Isso também demanda uma infraestrutura de apoio para que esse motorista possa fazer as suas paralisações, as suas paradas para abastecimento de forma adequada ao longo de toda a via. Então, esse é um desafio que a gente tem pela frente com essa questão de transição energética, pensando aí para o setor da logística do agronegócio brasileiro. Você mencionou essa questão do transporte rodoviário ganhar relevância em grandes distâncias. Eu tenho aqui dados de vocês da Exalc-Log, né? Falando dados de 2023, você me corrija se eu estiver errado, falando da soja especificamente. O transporte da safra de soja em 2023, 69% do volume de caminhão, 22% por ferrovia e 9% por hidrovia. Quer dizer, é algo que você classifica, né? Vocês da Exalc-Log classificam até como uma situação de desequilíbrio na matriz de transporte, né? O que seria uma matriz logística mais equilibrada na sua avaliação em relação à coordenação entre modais e as distâncias que podem ser percorridas? Não, legal. Basicamente, o Brasil ter uma matriz de transporte que é predominantemente rodoviária, ah, traz impactos na competitividade do agronegócio brasileiro e da economia como um todo, né? Especificamente para a questão do agronegócio, é particularmente interessante a gente ter uma maior participação de ferrovias e hidrovias, ou seja, o transporte rodoviário dentro dessa matriz ele ser minoritário dentre todos os modos aí dessas três alternativas. Isso demonstraria aí uma matriz de transporte mais eficiente economicamente e ambientalmente falando, né? Uhum. Mas isso não significa que nós eliminaríamos aí o transporte rodoviário, pelo contrário. Então, hoje, quando se fala em movimentação ferroviária e hidroviária, é um transporte que é multimodal, ou seja, para acessar a ferrovia e hidrovia, ainda existe uma dependência do caminhão, né? Então, hoje, inclusive, essa distância média ela é muito alta, né? A distância média de transporte hoje das regiões de produção, né, de grãos do Brasil até os terminais ferroviários e hidroviários tem girado em torno de 700 quilômetros, Uhum. né? É uma distância bastante elevada decorrente dessa baixa capilaridade da rede ferroviária e hidroviária do país. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma distância média para um transporte rodoviária, para um transporte multimodal aí da região de produção até esses terminais, de menos de 100 quilômetros, né? Decorrente do quê? De ter uma oferta de infraestrutura ferroviária e hidroviária muito mais capilarizada, né, em todo o país, né? E basicamente os Estados Unidos têm uma matriz de transporte que é uma referência para a gente, né? Porque é um país que tem aí também dimensões continentais, um grande volume de produção e basicamente ali a matriz se inverte. O que a gente tem hoje de movimentação no transporte rodoviário é o equivalente ao que eles têm hoje de movimentação no transporte hidroviário. Então, o transporte rodoviário para a movimentação de grãos, né, nos Estados Unidos é inversa da nossa aí, né, uma menor participação do caminhão. Tentando traduzir isso em números, Tiago, pensando no valor
ou pensando no custo logístico, fazendo essa comparação de Estados Unidos e Brasil, pensando em termos de custo logístico e tentando traduzir isso em números, como é que, qual seria essa diferença de competitividade que você coloca? Bom, isso tudo depende da região. Quanto maior a distância, maior é o impacto aí em termos econômicos. Se eu for pegar aqui o caso Mato Grosso no último ano, né, e fazendo uma análise do custo total de pegar a soja do Mato Grosso e colocar na China, comparando o transporte rodoviário no Brasil até o porto e o transporte multimodal ferroviário, essa diferença girou em torno de US$ 10 por tonelada, isso no caso do Mato Grosso. Se o Brasil aumentar mais ainda essa oferta de infraestrutura ferroviária e hidroviária, tende a cair cada vez mais, tende a ampliar cada vez mais essa diferença do multimodal em relação ao rodoviário. E aqui eu queria destacar o seguinte, que a logística ela tem um papel-chave na questão da competitividade. Como? Porque veja só, se o Brasil consegue reduzir custo de transporte internamente, o nosso cliente, né, pensando no mercado internacional, né, o chinês, o europeu, ele vai consumir cada vez mais do Brasil, porque basicamente o que ele vai pagar é o preço do produto mais a logística. E se a logística nossa ela está ficando mais barata, opa, eu vou querer consumir cada vez mais desse país, porque eu consigo comprar mais barato, né? Então isso acaba potencializando muito o lado da demanda e isso acaba gerando oportunidades para os produtores produzirem mais riqueza, mais renda, além, obviamente, de ter um impacto no mercado doméstico brasileiro, né? Porque uma melhoria da infraestrutura logística reduz custos de bens e serviços na economia brasileira, né? Trazer o Federico para essa conversa, então, Federico Veiga, da Frete.com. Antes da gente colocar essa realidade toda que o Thiago traz aí para o teu, né, o negócio onde você atua, fala um pouquinho da tua atividade. Como é que é a atuação da Frete.com aí no mercado logístico brasileiro? Então, o que a gente faz, de um jeito muito simplista, é conectamos cargas, podem ser do agronegócio, indústria, construção, de qualquer sector, são as cargas que vão de uma cidade para outra, para caminhões grandes, com o caminhão em tempo real, numa plataforma, como se fosse um mercado livre. O caminhão entra lá por um aplicativo, em vez de ver sapatos à venda, o caminhoneiro vai ver uma carga, vai buscar a carga que o caminhoneiro gosta, vai lá, pega a carga, entrega e recebe seu dinheiro. Isso traz, primeiro, você traz uma eficiência, e quando falamos de trazer eficiência para o mercado logístico, uma grande parte do mercado rodoviário, e no curto prazo vai continuar sendo, porque você pode invertir na infraestrutura que quiser e vai levar um tempo esse investimento, além de muito dinheiro. Mas você tem uma outra alternativa também, que podem ser feitas em paralelo, que é aplicar tecnologia a problemas já existentes em indústrias muito tradicionais, como o caso do transporte rodoviário. Aí a gente que fez? No caso de vocês atuam só no rodoviário? Só no rodoviário, caminhões grandes, os caminhões que vão de uma cidade para outra, fala de caminhão que consegue puxar de 5 toneladas para cima, e só carga lotação. Então hoje temos 900.000 caminhões, mais ou menos, que carregam, fazemos uns 11 a 15 milhões de viagens por ano, transacionamos entre 60 e 70 bilhões de reais dentro da plataforma, que é o dono da carga pagando para o caminhoneiro. Então, todos esses caminhoneiros, esses 900.000 caminhões na plataforma, facturam uns 60 a 70 bilhões de reais por ano. A gente conecta as duas partes. No topo dessa rede, a gente faz um antifraude tanto do caminhoneiro como do dono da carga, porque queremos que o caminhoneiro tenha certeza de que está pegando a carga de uma empresa boa, que não vai ser assaltado e também vai receber pelo serviço. E, por outro lado, também a empresa tem que ter certeza de que não está dando a carga para um caminhoneiro que vai acabar roubando a carga. Então, a gente faz um sistema antifraude. E logo no topo disso, como a gente sabe qual é o faturamento do caminhoneiro e quanto gasta a empresa em serviços de transportes, você tem todos os fluxos financeiros e de cargas. A gente tem o fluxo de carga e também temos uma visão do fluxo financeiro. Então, quanto o caminhoneiro e a empresa opera, eu sei se são bons ou ruins, porque eu faço um antifraude nas duas partes, e no topo disso eu intermedio a transação financeira. Então, que o dono da carga está pagando para o caminhoneiro num sistema de pagamentos próprio, como se fosse um marketplace de Amazon, Mercado Livre, etc. Então, como a gente tem toda essa foto completa da transação, a gente consegue financiar o mercado. Eu consigo financiar o caminhoneiro para que receba antes, não tenha que aguardar para entregar a carga, e eu consigo
falar para o dono da carga, olha, você pode transportar agora e me paga depois, paga final do mês ou daqui a 2 meses. E para o caminhoneiro, eu posso pagar agora, e o caminhoneiro tem 3 benefícios. Recebe o dinheiro antes, tira o risco do transporte, se tiver algum acidente ou quebrar o caminhão, não receberá o saldo, e também tira o risco de calote o caminhoneiro. Então você tem três etapas, conecta as duas partes, faz um antifraude e financia o mercado. Por que isso é importante? Quando a gente começou em 2013, se falava que tínhamos mais ou menos 60% de capacidade ociosa no mercado. Isso significa um caminhoneiro que vai pegar uma carga e logo a carga não está, ou fica procurando cargas indo de um posto de gasolina a outro, que é como se encontrava a carga antes. Quando você permite um caminhoneiro encontrar a carga para ir até o ponto A ao ponto B e voltar desde o sofá da casa, pode procurar para sair e voltar desde o sofá da casa. Você também garante que quando o caminhoneiro chega a pegar a carga não vai ter no-show, a carga vai estar lá aguardando. E 3, o caminhoneiro vai receber pelo serviço e você dá esse conforto para o caminhoneiro. Aí o caminhoneiro pode começar a ir lá e pegar um caminhão mais novo, sabe? Começar a trazer Você tem caminhoneiros, menos quantidade, 300.000 caminhões a menos, viajando vazio pelas estradas. E além disso, são caminhões melhores, porque o caminhoneiro tem previsibilidade da receita e com isso pode ir lá e comprar um caminhão mais novo. Você colocou uma questão de taxa de ociosidade. No caso dos caminhoneiros que prestam serviços para vocês, qual é essa taxa? Ou não há taxa de ociosidade? No Não, caso? tem. O mundo perfeito não existe, mas Sim. a gente baixou mais ou menos. Quando a gente começou, estava entre 40% e 65%. Tem uma variabilidade e depende de X fatores, regiões, tempo do ano. Essa sociedade caiu para algum lugar entre 10% e 20%. Então, muito menor. Um caminhoneiro que fazia 4,5 viagens por mês passa a fazer entre 7 e 8 viagens por mês. Então, aumenta o faturamento significativamente e o dono da carga, que são as empresas, conseguem reduzir o custo de transportar porque você está indo e voltando, utilizando a capacidade ociosa que já existe no mercado. E a receita da empresa, né, da Frete.com, no caso, vem dessa atividade de intermediação e de agência, não sei se a gente pode dizer assim, de agenciamento do frete, é isso? A gente hoje não cobra agenciamento, a gente cobra uma mensalidade para quem publica cargas, uma mensalidade para o caminhoneiro, e a gente faz dinheiro com a parte de pagamentos e crédito, porque a gente financia, a gente tem um fundo de investimentos, um FIDIC com o BTG, já foi anunciado, 300 milhões, e a gente faz a intermediação dos pagamentos e cobramos os dois lados. E aí, entrando basicamente, entrando em como aquilo que o Thiago colocou aqui reflete no seu negócio. Quer dizer, quando a gente fala de uma matriz logística que ainda depende bastante do frete rodoviário que tem, né? No caso do agro, por exemplo, né? A gente olha para uma empresa como a tua e fala, pô, estou no negócio certo, né? Se o que mais opera é caminhão, uma empresa que agencia, que trabalha com fretes rodoviários, está onde devia estar. Mas esses gargalos aí, esses gargalos que a gente vê hoje, dessas longas distâncias, ou talvez uma infraestrutura ineficiente, isso também não acaba refletindo um pouco também nos fluxos de vocês e na forma como vocês têm que operar ou nas decisões até de investimento no negócio de vocês? A oportunidade de arrumar um problema tão grande significa que você pode criar negócios bilionários. E tem muitas indústrias como a indústria de caminhões no Brasil. Você resolve um problema muito importante para a sociedade como um todo, não é só para embarcador e caminhoneiro. Você tem menos caminhão viajando vazio, caminhões velhos indo rápido nas estradas porque não tem carga, etc., menos poluição. Então você consegue resolver um problema muito grande. Agora, essa complexidade também faz que seja muito difícil resolver o problema. E você precisa de muito dinheiro. Então, o que acontece muito com o Brasil, em indústrias muito tradicionais, como a indústria de caminhões, é que você pode resolver esses problemas com tecnologia, mas você precisa de dinheiro. E onde está o dinheiro? Está nos Estados Unidos. Como você falou, os Estados Unidos é uma indústria completamente diferente do Brasil. Então, quando você vai lá pegar dinheiro nos Estados Unidos, o dono do dinheiro nos Estados Unidos, o investidor, te fala, não, mas eu vou invertir no Uber para Brasil, no food delivery para Brasil. O que vocês querem fazer lá, no Brasil, está aqui nos Estados Unidos? Tem um equivalente nos Estados Unidos? Não tem, porque o mercado é completamente diferente. Olha, então não vou poder invertir porque eu só tomo risco de mercado, mas não tomo risco de modelo de negócio. Então essa solução inovadora que você quer criar no Brasil,
que não existe nos Estados Unidos, não vai encontrar dinheiro nos Estados Unidos, provavelmente. Isso que acontece com todas as indústrias tradicionais, e quando você olha os grandes problemas do Brasil, não são os mesmos problemas que os Estados Unidos. Como você bem falou, os Estados Unidos estão preocupados com entregar comida mais rápido. Aqui temos problemas com logística, com segurança, com saúde, etc. Então, além de você ter uma complexidade muito grande, não existe dinheiro para resolver essas complexidades. Agora, uma vez que você resolveu a complexidade, gera um valor absurdo e de curto prazo. Então, você tem dois jeitos de resolver os problemas logísticos do Brasil. Uma é com investimento em infraestrutura, que é caro, é demorado e é até muito difícil de implementar também por X razões, questões políticas, econômicas. E também tem um outro jeito de resolver de curto prazo, que é com tecnologia, onde você, no nosso exemplo, por exemplo, eu consigo agora que um caminhoneiro que ficava 40%, 60% do tempo vazio, não esteja mais vazio, ou reduza essa capacidade ociosa significativamente. Eu consigo que o dono da carga economize até 25% em custos de transportes. Você consegue, com um antifraude bem feito, você consegue eliminar todas essas... No mercado de transportes, quando você contrata um caminhão, é obrigado a fazer um antifraude. Isso tem um custo de dinheiro. É obrigado a fazer um pagamento de um jeito que também tem um custo grande. Então, você tem muito custo intermediário. Com tecnologia, você consegue praticamente diminuir a zero esse custo. Antifraudes, pagamentos, etc. Então, você consegue trazer muita economia muito rápido para o mercado. Mas tem determinados fatores que você também não tem, como operador, você também não tem tanto controle, né? Eu quero entrar até num assunto que o Thiago colocou ali, que é a questão da armazenagem, por exemplo. Como você tem uma dificuldade de armazenagem aqui no Brasil, muitas vezes o caminhão, né, vira uma espécie de armazém ali temporário até que aquela carga seja colocada ali no terminal ou no ponto de descarga, né? Isso também acaba refletindo na movimentação dos caminhões, né? Como é que vocês têm a identificação desse tipo de problema, no caso de vocês, e como é que vocês lidam com isso? Né? Criar um armazém é mais rápido do que criar uma ferrovia, graças a Deus. Mas acontece, e também acontece que mudam os fluxos de cargas. O mercado de logística muda muito rápido. Então, o que acontece, por exemplo? A gente teve agora o assunto Atavelo, dia 6, começou um rumor muito forte de que o governo estava começando a cobrar multas pela tabela, e isso mudou completamente o mercado de transportes. Vimos regiões no Mato Grosso que caiu a carga em 40%, e vimos ociosidade de caminhões em 30%. Então, esses são movimentos muito bruscos que acontecem de um dia para outro. E aí, logo, você no meio tem os armazéns. Se você tem que armazenar muita carga e você não tem espaço, você vai usar os caminhoneiros. Mas o importante é dar previsibilidade para o mercado. O que significa? Se eu sei que tenho na rota para Santos, eu tenho 15% de capacidade ociosa, e eu sei que tenho em outra rota uma falta de capacidade de caminhões, eu consigo movimentar essa capacidade ociosa de caminhões para uma outra rota que não esteja muito longe, obviamente, pode ter um custo de deslocamento. Mas é possível fazer isso. A Uber faz isso dentro de São Paulo todo dia, toda hora. O que acontece com os armazéns? Se você precisa de caminhões para armazenar, e vai usar o caminhão como se fosse um armazém, você precisa dar, garantias para o caminhoneiro que vai receber. Porque acontece muito que o caminhoneiro vai lá, coloca na carga no caminhão, e logo o caminhão fica 1 ou 2 dias para conseguir sair, e logo quando chega o caminhão tem que ficar segurando a carga por 1 ou 2 dias. O que a gente faz nesses casos, nós pagamos a diária para o caminhoneiro e logo cobramos o dono da carga. Então você protege o caminhoneiro, porque caso contrário o caminhoneiro quebra. E se o caminhoneiro quebrar, você cria um problema muito maior ainda, porque agora você não tem armazém e também você não tem caminhão para a rota. Então, primeiro, você tem que dar garantias para o caminhoneiro, que se você vai usar o caminhão para armazenar carga, o caminhão tem que receber por isso. O caminhão está feito para rodar, não para armazenar carga. E 2, no momento em que eu tenho uma falta de caminhões, porque os caminhões estão sendo utilizados para armazenar cargas, aí eu tenho que olhar na rede de caminhões que existe no mercado e falar, bom, aqui tem uma falta de caminhões, pois estamos usando o caminhão como armazém, mas vou trazer caminhão de um outro lugar, vou deslocar esse caminhão para esta região. E como você faz isso? Pagando mais para o caminhoneiro. Agora, o dinheiro é limitado, eu não vou pagar mais. O que eu faço é oferecer para o dono da carga, que está desesperado para transportar, um caminhão que está lá longe. E o mercado vai arrumar isso sozinho, que se chama oferta e demanda. O dono da carga, que tem que
que transportar essa carga vai começar a aumentar os preços e eu vou mostrar para aquele caminhoneiro que está lá longe que aqui tem uma oportunidade de negócio melhor. E o mercado tem a se ajustar com o tempo. E aí você vê um negócio, uma indústria de margens muito baixas que tem flutuações de preços de 11%, 15% de um dia para outro, em alguns casos. No caso da Frete.com, o agronegócio, as cargas agrícolas representam quanto do negócio? Entre 40% e 45% da plataforma. É o principal setor, não? Hoje? Como um tudo sim, mas quando você quebra, a gente quebra agronegócio e indústria, mas logo lá você tem várias quebras. Mas sim, em termos consolidados é o maior setor. Voltar aqui para o Thiago, e olha, a gente está aqui batendo papo, viu, Thiago? Você tendo algum comentário, e você também, aqui a gente está conversando, né? Thiago, eu queria voltar para você, até puxando um ponto que o Federico colocou, quer dizer, ele colocou aí que você precisa ter, basicamente, duas formas de reduzir o problema da infraestrutura e da logística no Brasil. A primeira seria com investimento em infraestrutura, a segunda é o gargalo que ele, como empresa, ataca, que é a questão de como a tecnologia pode, até certa medida, aumentar a eficiência do que já existe. Mas, até pelos estudos que vocês fazem, está bem claro que a logística precisa avançar de modo estrutural, né? Você precisa ter mais aparelhos, aparatos logísticos, seja ferrovia, seja hidrovia, né? Ou até mesmo rodovias em más condições precisam ter condições melhores. Agora, tem ambiente hoje, Thiago, que estimula esse investimento? E aí falo não só da questão da oferta e demanda por infraestrutura, mas até do ambiente macro mesmo, porque a gente está falando de um ambiente hoje, de um cenário que você tem aumento de custos, de um cenário que você tem dificuldades aí de oferta de crédito, taxas de juros elevadas, ao mesmo tempo que você tem uma demanda que, além de constante, cresce à medida que cresce a safra, né? Como é que está esse ambiente? É um ambiente hoje, existe um ambiente macroeconômico hoje que estimule esses investimentos? Legal. Não, excelente pergunta. E assim, quando a gente fala em melhorar, eu vou pegar aqui um pouco do gancho que o Frederico falou, e eu já volto para essa questão macroeconômica aí. Mas melhorar hoje a logística implica... nós temos duas grandes vias, né? Uma é um choque de infraestrutura, né? E esse choque de infraestrutura, ele está num cenário que depende muito de recursos financeiros vultuosos, e o Estado, o governo tem um papel importante nisso, seja para atração desses recursos via iniciativa privada ou injetando esse recurso diretamente, né? E um segundo caminho é produtividade, né? E dentro da produtividade você tem gestão, a tecnologia, né? É algo muito importante, porque quando a gente fala de transporte rodoviário de cargas, a produtividade é muito baixa, né? O caminhão tem uma ociosidade muito grande, né? Você tem inúmeros problemas, é relativamente comum numa época de pico de colheita, o caminhão ficar mais de 40 horas parado para fazer operação de descarregamento no porto. A fila não existe mais, igual no passado, ficava quilômetros, né, de caminhões ali na fila no porto, mas ele está parado em algum lugar esperando ser chamado. E isso, essa ociosidade onera muito o país, e nessa linha, a tecnologia certamente é importante para dar esse choque e melhorar essas condições aí, né, de redução de custo. Agora, na questão do desenvolvimento de infraestrutura, é o seguinte, né? A condição macroeconômica ela é importante, né? E principalmente quando se fala em infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, são projetos de longo prazo, que têm um elevado tempo de maturação. Então, previsibilidade, segurança jurídica são fatores importantes para o investidor, né? Agora, eu vou dar aqui alguns exemplos de como que a gente conseguiu modificar a infraestrutura relativamente rápido no Brasil. Vou citar aqui dois exemplos, tá? Um primeiro exemplo foi a criação de um transporte dutoviário para movimentação de etanol. Foi criado na década passada, né? Então, empresas do setor cicloenergético se juntaram, criaram essa empresa que movimenta etanol na dutovia, né? Então, os donos da carga têm se tornado também donos da logística. Esse é o paradigma que a gente tem observado no mercado e que vai se intensificar cada vez mais, né? Então, os embarcadores conhecem as dores, né, das suas operações e querem sanar rápido isso. Então, hoje, basicamente, o sistema dutoviário de etanol, né, o etanol duto, já movimenta aí um volume bastante significativo, que representa mais de 10%, praticamente,
de toda a produção de etanol do país, né? Então isso é algo que chama bastante atenção. Em um intervalo relativamente rápido de tempo aí, o pessoal conseguiu construir essa infraestrutura, né? Outro exemplo é o Arco Norte. Então, em 2012, 2013, nós tivemos aí um marco regulatório no país que possibilitou que empresas pudessem construir terminais privados fora do porto organizado, fora do porto público, né? E pudessem prestar esse serviço, né, de carregamento e descarregamento de navios sem ser carga própria. Então, isso trouxe um boom de investimentos no país, na última década, principalmente naquela região do Arco Norte, né? Isso também foi alavancado através de... trouxe também investimentos do setor hidroviário. Então, hoje a gente conseguiu diversificar a nossa matriz de transporte, né? Que se não fosse esse marco regulatório lá de 2012, esses investimentos privados que aconteceram na região norte do país, a gente teria uma dependência cada vez maior do caminhão, né? E a boa notícia aí nesse estudo da matriz de transporte é que a gente conseguiu aumentar a participação do transporte hidroviário, principalmente nessa região, né? Demonstrando aí que o setor privado tem condições de fazer essas modificações, mas precisa ter um ambiente legal e essa segurança jurídica e previsibilidade para fazer esses investimentos. Agora, o cenário atual, com essa taxa de juros, é um desafio enorme para a construção de infraestrutura, né? Tanto para armazenagem, quanto também aí para ferrovias e hidrovias. E no caso de ferrovias, o desafio, né, ele é maior aí porque nós temos um volume gigantesco de recursos financeiros para a construção dessas ferrovias. Hoje, a gente estima aí para cada 1 quilômetro de ferrovia construída, tem um custo aí girando em torno de mais ou menos 10 milhões de reais. É um projeto bem aí, desafiador. E mais especificamente ainda, nós temos aí, recentemente, houve a criação, né, em 2021, 2022, as ferrovias por autorização. Então, baseado nesse modelo de sucesso que aconteceu no transporte marítimo, né, nesse marco regulatório que possibilitou a criação de terminais privados, é possível hoje o investidor criar infraestrutura ferroviária, se ele quiser. Então, se você, né, Rafael, quiser construir uma ferrovia no Brasil, você desenha o seu traçado, apresenta isso para a agência reguladora, né, NTT, o governo, e aí, tendo autorização, você assume todos os riscos de engenharia do projeto e consegue construir e desenvolver essa ferrovia. Você usou uma frase que é o dono da carga ser também o dono da logística. Você acha que a tendência, então, é o setor privado entrar cada vez mais nisso? Esse é um paradigma já que foi criado há algumas décadas e tem se consolidado cada vez mais. Então, por trás de toda a grande ferrovia no Brasil, você tem a presença de grandes embarcadores, né? Então, todas as concessionárias ferroviárias, praticamente, você tem a presença de grandes embarcadores, boa parte deles do setor aí do agronegócio, né? Setor hidroviário, setor portuário, né? Então, isso é algo que os embarcadores aí estão cansados, muitas vezes, de esperar essas soluções demoradas do governo e eles querem eles mesmos resolverem esses problemas o quanto antes aí. E aí esses marcos regulatórios acabam, por um outro lado, até estimulando essa participação, quer dizer, seja por concessão ou por qualquer outro tipo de projeto. Exatamente. Então, assim, o governo ele tem aí um orçamento bem limitado, né? Então, para você ter uma ideia, a gente investe hoje algo em torno de 0,5% do PIB em infraestrutura de transporte, né? Estados Unidos e China têm um investimento superior a 2%, 2,5%, né? Para o Brasil efetivamente diversificar sua matriz de transporte, né, a gente precisaria pelo menos 2% de investimento do PIB em infraestrutura de transporte. O governo tem um orçamento limitado, né, a gente sabe bem disso, né? E nessa linha, para equacionar esse problema, para ampliar esses investimentos, a gente precisa trazer o setor privado para esses investimentos. Agora, para trazer esse setor privado para esses investimentos, é preciso trazer segurança jurídica e os marcos regulatórios aí que permitam esses investimentos, né? Que dê ali previsibilidade no seu negócio e tudo mais. Federico, uma eventual... Pois não, fica à vontade. Não, eu queria opinar. Claro, por favor. O dono ser dono o dono da carga ser dono do ativo, na minha experiência funciona bastante bem quando são poucos donos. Tem um mercado
pouco fragmentado. Quando são muitos donos da carga, como, por exemplo, quando vamos ao mercado de caminhões, que é o que eu conheço melhor, é um mercado altamente pulverizado. Então é muito difícil você orquestar muitas empresas se juntando para criar algum tipo de infraestrutura que ajude eles. É muito difícil porque são concorrentes. Então, quando são 2 ou 3 grandes, funciona e são mais profissionalizados, etc. Eu já vi muitos embarcadores, muita empresa dona da carga comprar suas próprias frotas. E vi muitos porque eles ligam para a gente, compram lá 300, 400 caminhões, ligam para a gente e falam, oh, tenho 400 caminhões vazios 70% do tempo. Porque eu só preciso caminhão final do mês, que é quando eu tenho meu volume de carga, ou porque eu preciso caminhão para voltar com carga, porque está indo cargado e volta vazio, então o custo aumentou muito. E como são competidores, uma empresa que compra caminhões, logo tem que alugar esse caminhão de algum jeito para um competidor. E aí acontece que se juntam 3 ou 4 e querem fazer uma triangulação com o caminhão e no papel fica bonitinho, mas logo na realidade são competidores, ninguém se importa pela carga do outro, estou só preocupado porque meu caminhão carregue agora, entregue lá, e logo com o tempo que sobra, meu competidor pode usar, e se atrapalhar ele ainda melhor porque é competidor. Então quando você vai do papel à realidade, ser o dono da infraestrutura dos transportes é muito difícil por 2 razões. Você tem que se associar com competidores e logo você tem que compartilhar o ativo com seus competidores. Quando são muitos, começa a dificultar. E outro ponto que iba a fazer, que é isso, para investimento você precisa ter segurança política, segurança jurídica e até econômica. Mas a gente vive na Latinoamérica, assim, do México para baixo, a cada 4 anos muda o mundo completamente e dá voltas 180 graus. Então, para eu invertir em infraestrutura como investidor, eu preciso ter um período maior do que 4 anos de investimento. E isso limita muito. Por isso que na Latinoamérica você tem tão pouco... Porque a gente depende muito do governo que entra a cada 4 anos. Na indústria de tecnologia, por exemplo, como os períodos... Como você consegue construir tecnologia muito mais rápido, eu consigo pegar dinheiro e logo em 3 anos eu tenho que fazer alguma coisa boa. E se acabar meu dinheiro um ano antes das eleições presidenciais, provavelmente vai ser muito... Provavelmente a empresa pode quebrar, as empresas de tecnologia. Então, na Latinoamérica, os empreendedores que criam empresas de tecnologia que perdem dinheiro, e é necessário perder dinheiro para você invertir forte, para criar alguma coisa e amanhã você monetizar esse ativo, você nunca pode ficar sem dinheiro 18 meses antes de uma eleição presidencial. Então, por exemplo, no Brasil agora, estamos entrando em 2026, empresas que ficarem sem dinheiro e perdem dinheiro durante o período de 2026, vai apanhar muito. E com isso que eu queria dizer, que novamente eu acredito no investimento em infraestrutura, mas as condições, e olhando a história da Latinoamérica, as condições latino-americanas são inestabilidade jurídica, econômica, política. Então, se você quer arrumar os problemas daqui a 5 anos, eu acho que a solução mais fácil que eu vejo é investimento em tecnologia. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Diminuir a capacidade ociosa dos caminhões é um dos miles exemplos que temos lá fora. E você consegue, de fato, dinheiro. Ok, nos Estados Unidos não tem alguém resolvendo um problema como o problema brasileiro, mas certeza que na China tem. A gente foi lá na China e trouxe 2 bilhões de reais para resolver o problema de caminhões no Brasil. Por quê? Porque na China tem uma plataforma que faz exatamente o mesmo, porque a China tem um problema muito similar ao nosso. Excesso de capacidade ociosa nos caminhões, o que resulta em caminhões que estão muito velhos e que vão muito rápido nas estradas porque não tem carga. Então, poluem, geram acidentes, etc. Então, eu acho que no curto prazo a saída é tecnologia e eu acho que o investimento em infraestrutura seria legal, mas vai ser muito difícil até que a gente não consiga ter uma segurança por mais tempo. E a gente falando muito dessa questão estrutural, eu queria colocar um componente mais conjuntural aqui, que até você já mencionou, que é essa discussão sobre a tabela do piso do frete, do preço mínimo do frete, né? Como é que essa questão entra nessa discussão toda sobre logística, sobre competitividade, né, e sobre eficiência na logística e principalmente aí trazendo isso para a realidade do agronegócio brasileiro? Aí pode os dois aí, pergunta para os dois aí. Tá.
Bom, é o seguinte, né? Falando um pouco da Lei 13.703 de 2018, que instituiu a Política Nacional dos Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, vamos só analisar um histórico ali de acontecimentos que culminou nessa política, né? Então, basicamente, nós tínhamos que o cenário do transportador no Brasil era de um preço de diesel, basicamente era uma linha reta. O preço do diesel não variava no Brasil, né? Então, a Petrobras, ela represou por muitos anos variações que aconteciam no preço do diesel no mercado internacional no Brasil, né? E nós tivemos aí em 2017, final de 2016, uma mudança no governo, né? E também uma mudança na política de precificação da Petrobras, que ajustou aí criou aquele mecanismo de paridade do preço do mercado internacional. Então o diesel começou a ganhar volatilidade, né? Nós tivemos aí também uma queda na demanda de transporte decorrente das crises econômicas, né? E por conta disso, né, em 2018, o preço do diesel subiu um monte no país, a demanda de transporte caiu um monte, o motorista estava tomando dos dois lados, queda na receita, aumento no custo de transporte, né? Houve aquela grande paralisação, né? E decorrente dessa paralisação, essa criação da Política Nacional dos Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas, que define que toda a contratação de carga do tipo lotação está sujeita a esse piso mínimo. E o que é esse piso mínimo? Basicamente, ele remunera o custo operacional de transporte do motorista, né? Quanto que custa você movimentar do ponto A para o ponto B? Isso é uma política bastante inspirada no que a gente tem na política de preço de milho, né? Do produtor rural, né? Quando o preço está abaixo do custo, você quer garantir que esse produtor ele receba esse custo dele para continuar produzindo, e do contrário ele vai sair e isso cria um problema de insegurança alimentar para a sociedade. Então a política ela é inspirada um pouco nesse modelo, né? De forma a garantir que o motorista, que sempre foi um tomador de preço no mercado, ele seja remunerado de uma forma adequada, né? Agora, qual que é o grande desafio por trás disso, né? Bom, essa política ela foi instituída em 2018 e agora, recentemente, a NTT começou a fazer uma fiscalização eletrônica, né? Porque até então era uma fiscalização física, né? Então, quando um fiscal da NTT parava um caminhão, você conseguia verificar se aquela contratação foi paga ou não, ali foi estabelecido ou não aquele valor de mercado em relação ao piso. E ocorre que essa fiscalização agora é eletrônica, então muitos fretes aí têm sido autuados no mercado, né? A gente observa que no setor do agronegócio existe grande sazonalidade. Vamos pegar o caso de grãos, por exemplo. É muito comum, no último trimestre do ano agora, o frete afundar bastante no mercado, por conta que a demanda de transporte cai, né? Boa parte, mais de 80% de todo o volume já foi movimentado, né? E obviamente que por conta disso o piso do frete vai ser acionado. Nessa linha, qual que é o grande desafio dessa política de preço mínimo de frete? É você ter um valor, né, de piso que reflita a realidade operacional de todas as cargas no Brasil, levando em consideração o que é um país de dimensões continentais, que tem uma heterogeneidade gigantesca de infraestrutura, que você tem lá no Mato Grosso uma condição viária que é diferente da condição viária daqui do estado de São Paulo, né? Então, esse é o desafio aí de equacionar bem esses parâmetros para todas as realidades operacionais que nós temos no país. E como é que isso acaba refletindo na tua atuação, Federico? Então, o que a gente viu na plataforma em 2018 e agora que somos bem maiores, a gente viu no dia 6 de outubro como o mercado reagiu. Você falou, tem menos cargas no mercado, mas mesmo com menos cargas, o preço do frete disparou. Agora, o preço do frete disparou, aumentou em até 15%, muito rápido, mas para o caminhoneiro foi muito ruim. Chegamos a ver 30%, 40% de ociosidade nos caminhões ociosos, até 40% mais procuras dos caminhões vindo para a plataforma desesperados a procurar carga. O que acontece quando você tabela o preço? Muitas empresas falam, eu vou segurar a carga, não vou transportar agora, vou aguardar. Eles dão prioridade às frotas próprias para transportar pouca carga. E o primeiro a ser impactado é o caminhoneiro autônomo, porque o caminhoneiro autônomo no mercado funciona como um buffer. Eu tenho 300 caminhões e sempre dou prioridade para meus 300 caminhões,
quando acabaram meus caminhões, eu vou dar prioridade a alguns caminhões amigos agregados que eu tenho. E quando acabaram esses caminhões que eu já conheço, aí eu vou ir lá para o mercado aberto. Então, a tabela de fretes tende a afetar mais o caminhoneiro autônomo, é o primeiro a ser afetado. E vou ter um exemplo prático do mercado que a gente vê. A tabela está feita para cobrir o custo mínimo de um caminhoneiro. Mas o Brasil, a diferença dos Estados Unidos, é um país que não tem fluxos de cargas perfeitos. Então, se o caminhoneiro vai do ponto A para o ponto B, e existe muita carga do ponto A para o ponto B, então o caminhoneiro vai ganhar dinheiro indo do ponto A para o ponto B. Logo, o caminhoneiro vai ter muito caminhão que está voltando vazio para pegar mais cargas, porque não tem cargas do ponto B para o ponto A. Simplesmente não tem suficientes para todo o caminhoneiro. Então, o que acontece com a lei de oferta e demanda? O preço da carga cai. Isso que chama-se de frete de retorno no mercado. Simplesmente não tem carga para todo o caminhoneiro. Então, o caminhoneiro que fala, bom, se para voltar vai me custar 10 mil reais, vai, como exemplo, 10 mil reais para voltar vazio, porque eu vou gastar em diesel, pedágios, etc. Vou queimar 10 mil reais para voltar e eu tenho que retornar para pegar mais cargas. Se eu voltar vazio, vou gastar 10 mil reais. Se eu voltar cargado, se eu colocar 30 toneladas no caminhão, eu já não vou gastar mais 10 mil reais. Como exemplo, eu vou gastar 11 mil reais. Então, o que eu quero? Eu quero uma carga que me pague pelo menos 2 mil reais. Porque se voltar cargado, sai 11. Voltar vazio, sai 10. E eu consigo uma carga, 3 mil reais. Então, voltar com carga, eu vou gastar 9, vou perder 9 mil reais. Eu, como caminhoneiro, numa viagem de retorno, prefiro perder 9 mil reais voltando com cargas do que perder 10 voltando vazio. 9 mil reais já contando depreciação, etc. É uma conta simplista, mas é o que acontece no Brasil como um todo. Você tem viagens onde você tem no trajeto de ida muita carga, no trajeto de volta pouca carga. O que faz o preço, o que construi o preço do frete, na maioria dos casos, é oferta e demanda. E a oferta e demanda é perfeita, porque a oferta e demanda pega todas essas variáveis, caminhoneiro com dono da carga negociam, e eles fecham o preço da carga. Então, se você olhar a tabela de frete, calculando o preço de movimentar, o custo de movimentar um caminhão, é impossível você beneficiar o caminhoneiro autônomo. Você vai afetar negativamente o caminhoneiro autônomo. Se você tentar predecir o preço do frete com oferta e demanda, é muito difícil. A gente tem mais de 11 milhões de transações dentro da plataforma e a gente tenta estimar com algoritmos a oferta e demanda do frete e nunca é perfeito. Em qualquer mercado, se você conseguir estimar ou predecir um preço em qualquer mercado, você fica a pessoa mais rica do mundo. Porque você vai lá e, sabe, se você conseguir predecir, por exemplo, o preço das moedas. Eu acho que você tentar predecir ou estimar o preço justo para você movimentar um caminhão no Brasil é tão difícil quanto você estimar o preço da flutuação dos exchanges. Um outro exemplo, no Mato Grosso, começa a chover, aumenta o preço, porque a fazenda é de chão. E o caminhoneiro vai falar, não, vai me custar 2 vezes mais tempo ir até a fazenda pegar a carga, vai chover, então vou cobrar mais, porque por meu tempo tenho que cobrar. Se você está em uma subida, vai sair mais caro que uma descida. Se você tem tempo de safra, que tem muita carga, vai aumentar o preço. E se não tem carga, vai ter que cair o preço. Então você tem muitas variáveis. E o país é muito impredictivo. Depende, você tem um cenário externo, o Brasil tem um cenário interno, que afeta nessas movimentações de carga. Agora, quando o Thiago fala, por exemplo, de uma mudança na matriz de transporte, em que você tem caminhões que possam percorrer distâncias mais curtas do que as atuais, e você ter uma matriz mais integrada do ponto de vista multimodal entre rodovias, ferrovias e hidrovias. Em tese, como é que ter caminhões rodando menos distâncias poderia impactar ou não o teu negócio que lida exatamente com o transporte rodoviário? A gente tem caminhões que percorrem 3.000 quilômetros e caminhões que fazem 100 quilômetros. A gente tem tudo. Nosso objetivo é que todo caminhoneiro... A missão da empresa é colocar uma carga em todo caminhão que estiver vazio e estiver procurando cargas e que seja um jeito seguro. Então, se o caminhão vai fazer viagens mais curtas, você vai ter caminhões fazendo mais viagens, indo e voltando mais rápido. Nos Estados Unidos, então, uma coisa acaba compensando a outra. O volume compensa a menor distância. Compensa. E
Mas mesmo assim você vai ter capacidade ociosa de caminhões e mesmo assim você vai ter problemas com estimar os preços. Se você olhar hoje os Estados Unidos, agora existe lá uma empresa que chama-se DAT Analytics, que faz basicamente conecta o caminhão com a carga, são bem grandes. Mas esse Analytics o que ajuda é saber aonde estão os caminhões que estão vazios em tempo real e quanto você deveria pagar por esse preço, quanto o mercado está pagando. Então, se você tem muito caminhão vazio em New York e estão procurando, e muitos desses caminhões estão procurando para ir para a Flórida, e tem muito caminhão vazio, você sabe que o preço vai cair, porque tem um excesso de caminhões, de capacidade de caminhões sobrecargas. Então, nos Estados Unidos, como se forma o preço para você pagar um caminhão? A maioria dos brokers, que são os caras que contratam esses caminhões, utilizam a DAT Analytics. No Brasil é a mesma coisa, só que muito mais complexo. Então, se você não consegue estimar, ainda bem, o preço... Por isso que existe o freight broker também. O freight broker pega a carga do dono da carga e contrata um caminhão e faz uma margem. Se você tem um mercado de freight brokerage nos Estados Unidos tão grande, é porque existe imperfeição no mercado mesmo com um mercado tão evoluído quanto os Estados Unidos e com um mercado que tem uma distância média de viagem de caminhões muito mais curta que no Brasil. Então, o problema não é tanto como afeta nosso negócio. Não vai afetar muito. O problema é entender quais são as complexidades que temos no Brasil quando a gente tenta implementar uma tabela de preços mínimos, que nunca funcionaram em nenhum tipo de mercado. Qual é o efeito de você colocar um preço mínimo? Isso tem que ser muito bem medido, porque se a gente está prejudicando o caminhoneiro autônomo, e a consequência é que o caminhoneiro autônomo fica sem dinheiro, porque não tem cargas, e a consequência é que o caminhoneiro autônomo quebra, o que vai acontecer é que todo mundo vai ficar em cima do preço da tabela, porque vai ter falta de caminhões. Ou seja, o problema logístico do Brasil vai aumentar ainda mais, o gargalo vai ser ainda maior. Tiago, a gente está se aproximando aqui do final, claro, isso aqui é conversa para muito tempo, né? Mas você mencionou isso a gente mencionou isso ao longo aqui da conversa, mas a gente precisa ter uma visão, né, um pouco mais consolidada, que é a questão da armazenagem, que também faz parte do processo logístico, seja a armazenagem na fazenda, ou do cerealista, ou da cooperativa, da trading, enfim, né? O quanto não ter um sistema eficiente de armazenagem afeta o custo de produção, o custo, né, o custo da operação, desculpa, não o custo de produção, o custo da operação, e o quanto ter armazenagem agrega de competitividade para a cadeia produtiva do agronegócio. Tá, vamos lá. Bom, a armazenagem ela é fundamental porque ela basicamente busca fazer um equilíbrio de oferta e demanda temporalmente, né? Então vamos pegar aqui o caso soja. A gente produz soja o ano inteiro? Não, 90% da nossa produção está muito concentrada ali na janela de tempo entre janeiro e fevereiro até abril, maio, mais ou menos, né? Só que a gente tem demanda de soja o ano inteiro, tanto no mercado doméstico brasileiro quanto no mercado internacional. Então a gente precisa guardar essa produção, né, para poder vender aí nessa época que não tem a produção e existe demanda, né? Nessa linha, o que acontece? O que nós temos de armazenagem hoje no país, ela é insuficiente em relação à sua produção, existe uma heterogeneidade muito grande também entre as regiões, e isso gera duas perdas de oportunidade importantes para o Brasil. A primeira, o produtor poderia ter uma rentabilidade maior, porque a gente tem visto que a diferença de preço de comercialização na época da entre-safra em relação à época da colheita é bastante favorável para o produtor fazer esse armazenamento. Em alguns anos, isso pode superar aí, mais do que 20%. Na média, Brasil, nos estudos do Exalc Log, tem demonstrado que é 14%. Desculpa, Mato Grosso chegou a 14%. A média Brasil é 10%. Né? O preço da entre-safra em relação à época da colheita, já levando em consideração a tarifa de armazenagem, né? E existe um outro efeito que está muito relacionado ao transporte, porque veja só, as regiões que têm uma baixa capacidade de infraestrutura de armazenagem, o produtor não tem onde guardar. Então ele vai colher, ele precisa escoar, ele vai demandar caminhão. Demandando mais caminhão, o preço do frete vai subir um monte. Então, o Mato Grosso, quando começa a colheita, o preço do frete explode. Aí o Mato Grosso do Sul começa a colheita, vai subir também, né? Porque para ele tirar aquele caminhão que está no Mato Grosso, ele vai ter que, vem para cá, porque o motorista não quer sair do Mato Grosso, está pagando bem, então o Mato Grosso vai ter que pagar melhor para ele ir para lá. Aí o Mato Grosso vai falar, opa,
Não, aqui você não vai lá para Mato Grosso do Sul, você vai ficar aqui, vai subir mais ainda. E começa aquela escalada do preço do frete muito comum. Falta caminhão no mercado, mas não é porque o caminhão, a gente não tem uma frota que é suficiente em relação à nossa produção. É porque tem muito caminhão parado, né? Nessa época, no período, né, tanto na região de origem quanto na região de descarregamento, né? Então, a gente paga um frete muito maior, né, na época da colheita, por ter uma ineficiência, né, uma insuficiência na capacidade de infraestrutura de armazenagem no país, né? Então, são dois aspectos aí que chamam bastante atenção. Bom, o nome dessa série aqui de podcasts é Conversa com o Futuro. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui final para vocês dois, né? Se vocês tivessem que fazer nesse momento aqui um exercício, né, de conversar com o futuro, né? Como é que você, Federico, e você, Tiago, veem o futuro, né? Vem o transporte, vem o sistema logístico do agronegócio brasileiro daqui para frente? Vocês conseguem vislumbrar uma realidade diferente e possivelmente melhor do que a atual? Aí fica as considerações de cada um. Eu gostaria muito de falar coisas positivas aí, né, em termos de visualização desse futuro, mas eu vou colocar aqui algumas reflexões, né? Se a gente repetir a última década e tentar projetar isso para os próximos 10 anos, o cenário é muito desafiador que nós temos pela frente, porque basicamente a produção e a exportação nossa está crescendo mais do que a nossa infraestrutura de armazenagem, de transporte. A gente vê um cenário em que a idade média do motorista tem aumentado, né? Nós temos uma frota de 2,5 milhões de veículos no país, metade disso é autônomo, né? Existe uma também crise aí no sentido de geração. Antes era uma profissão motorista que passava de pai para filho, né? Então nós temos desafio também relacionado à oferta de mão de obra, né, no setor do transporte rodoviário de cargas. Então, né, se o Brasil não fizer nada em termos de, precisamos alavancar mais investimentos para criar infraestrutura de armazenagem, né, mais qualidade da rodovia, ferrovia, hidrovia, estradas vicinais, que é outro tópico bastante importante, né, o cenário daqui 10 anos vai ser bastante desafiador. A gente vai ter uma matriz de transporte mais rodoviária ainda do que é hoje, né? Os fretes vão estar explodindo no Brasil, principalmente nessa época de colheita, né? A gente pode estar, sim, chegando próximo a vivenciar apagões na área de logística, aí, na questão de escoamento da nossa produção, né? Gargalos nos portos, né? Então é fundamental a gente criar aí infraestrutura para suportar esse grande volume que a gente tem pela frente. Federico, você, como é que você vê o futuro aí? Então, novamente, eu não vejo que... Eu não acho que vai melhorar ou vai piorar a segurança jurídica, política, econômica do Brasil, da Argentina, do México e o resto da Latinoamérica. A história nos fala que não vai, e acho que a gente sabe que vai ser muito difícil, é até cultural o problema da Latinoamérica. Então, tendo dito isso, o que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos vai ser uma revolução tecnológica que está acontecendo no mundo como um todo. Eu tenho certeza que a população não vai deixar de comer, então as cargas vão continuar existindo. Se a carga tem que ser movimentada, você tem um problema, e sempre que tem um problema grande, vai ter dinheiro para resolver esse problema, e vai ter pessoas dispostas a vir ao Brasil para resolver esses problemas, for qual for. A gente já está vendo o que está acontecendo com inteligência artificial, o que está acontecendo com robótica. A gente fala de caminhões autônomos como se estiver muito longe, mas quando a gente vai na China, os chineses já falam dos caminhões autônomos como se vai vir amanhã, pelo fato de que já tem portos completamente automatizados na China. Então, se você olhar 5 a 10 anos para frente, você vai ter, com inteligência artificial, você vai ter transportadores, ou brokers, como quiser chamar, que vão conseguir fazer exponencialmente mais cargas com menos pessoas. Então, muito do que o transportador faz hoje, o transportador não vai deixar de existir. Só vai aumentar a margem, vai ganhar mais dinheiro porque vai ter menos funcionários, gostemos ou não. Inteligência artificial vai automatizar 90% do que faz um transportador hoje. O motorista cada vez mais vai ter tecnologia assistida, que vai, eu sei que se vê muito longe, mas daqui a 10 anos não vai estar tão longe, de você ter de fato um monte de caminhões autônomos.
E acho que o mercado vai se pulverizar muito mais do que está, porque plataformas de tecnologia como a nossa fazem com que o mercado seja muito mais democrático. Hoje o funcionário de uma transportadora que quer abrir sua própria transportadora, é só ir lá abrir um usuário dentro de uma plataforma como a Frete. Eles abrem um usuário e eles precisam duas coisas. Precisam de alguém que dê cargas para eles e precisam de um caminhão. E se não tem dinheiro, eles podem apertar um botão e já conseguem o financiamento. A gente faz isso, bancos estão começando a fazer isso, tem cada vez mais fintechs. Então você tem um mundo onde você tem dinheiro disponível muito mais rápido do que estava antes. Mesmo os neobanks, como a Nubank, etc., têm começado a dar crédito para a população como um todo. Então você tem uma população que tem mais acesso ao capital, tem mais acesso à informação, mais acesso a tecnologias bastante poderosas por um preço muito baixo. Eu enxergo que vai ser um pouco como o mundo de e-commerce. O mundo está se digitalizando, está se automatizando e está se fragmentando mais, está se pulverizando mais. Você tem mais jogadores. 98% dos caminhões do Brasil, a gente fala de 500.000, 600.000 autônomos, mas 98% dos caminhões nas rodovias do Brasil pertencem a CNPJs com menos de 5 caminhões. Então, o mercado já está muito pulverizado. São famílias que tocam a frota de caminhões. E essas famílias começam agora a adquirir empréstimos, etc., para ir comprando mais caminhões e começam a crescer e começam a criar novas empresas de transporte. Federico Vega, CEO da Frete.com, obrigado pela presença aqui no Globo Rural Cast. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Da mesma forma, Thiago Pera, coordenador do grupo Exalc Log, obrigado pela presença aqui e até uma próxima. Joia, obrigado. E aqui a gente encerra mais esse episódio do Globo Rural Cast nessa série Conversa com o Futuro. Lembrando que esses e outros episódios estão no nosso site, estão no nosso perfil lá no Spotify, também no nosso canal do YouTube, canal que eu peço para você se inscrever, para você curtir, para você ativar as notificações, para você compartilhar, para você comentar. Diz lá que assunto você gostaria de ver discutido em um episódio do Globo Rural Cast, tá bom? Fico no aguardo do seu comentário lá. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.